Nesse vídeo você aprenderá sobre elementos de transmissão de máquina, o que são e como funcionam. Elementos de transmissão servem para transmitir movimento e força. De uma forma geral, podemos colocar como elementos de transmissão por forma e elementos de transmissão por atrito. Um bom exemplo de elementos de transmissão por forma seriam engrenagens, que têm exatamente os detalhes para se encaixar e transmitir força e movimento. Já um bom exemplo de transmissão por atrito é o disco de atrito, que falaremos mais a seguir durante esse vídeo. Eu vou falar sobre as polias. Polia nada mais é do que uma peça em formato circular que gira em torno de um eixo, ajudando a transferir energia em força cinética para movimentar determinados objetos através de cordas ou correntes. Vou falar sobre os materiais que compõem a polia, que são ferro fundido, que é o mais utilizado, aços, ligas leves e materiais sintéticos. A superfície da polia ela deve ser sempre sem porosidade, pois assim desgasta menos a correia. Os tipos de polias. As polias possuem uma face onde se enrola a correia. A polia plana, ela conserva melhor a correia. E a polia abaulada, ela guia melhor a correia por questão de a face dela ser um pouco mais curva. Aí acaba segurando melhor. Para correias planas, as polias devem ter braços com 200 mm de diâmetro. Abaixo deste valor, a coroa é ligada a um cubo por meio de disco. E temos a polia trapezoidal. Tem esse nome porque a sua superfície onde a correia se assenta é em formato de trapézio. No caso, parece um U. Vou falar sobre os sentidos que a polia gira, né? O sentido direto de rotação, com correias retas, e as polias com o mesmo sentido de rotação. E rotação inversa, que é correia cruzada, e o sentido de rotação das polias inverte. Vou falar um pouco sobre as correias, né, que são que transmitem movimento de rotação e força para as polias. Vou falar os tipos de correias mais utilizadas, né, que são a correia plana, que ela serve para polias planas e abalada, e a trapezoidal, que ela tem as vantagens de que não apresenta deslizamento, ela é mais silenciosa e não dá choque. Geralmente os materiais que são compostos para fazer as correias são de couro de boi, materiais fibrosos e sintéticos, que é algodão, pelo de camelo, viscose, perlon e nylon, e material combinado, que é o couro e esses outros materiais sintéticos que eu acabei de dizer. Olá, agora eu irei falar sobre as correntes. Bom, as correntes são elementos de máquinas flexíveis utilizados para a transmissão de potência ou transporte, movimentação de carga. Normalmente são utilizadas em situações em que transmissões por meio de engrenagens ou correntes não sejam possíveis. Bom, agora irei falar sobre as características das correntes. Bom, elas transmitem grandes quantidades de energia, muito utilizada em sistemas pesados. Possuem bom sincronismo devido às engrenagens e punhais. Possuem bom rendimento, de 0,95 a 0,99, quando bem dimensionadas. Não há ocorrência de deslizamentos. Adequada para grandes distâncias de eixos. Operam em condições severas de operação. Correias são inadequadas sob umidade, alta temperatura ou um ambiente agressivo. Possui longa vida útil se bem selecionada ou dimensionada. Permite grandes reduções. Sofre desgastes devido à fadiga e à tensão superficial. Geram ruído, choques e vibrações. Demanda lubrificações. Operam em situações de menores velocidades. São muito utilizadas em sistemas que necessitam de acionamento de variação de eixo por um único eixo motor. Nesse caso, tornando-se fundamental a importância que todas as rodas pertençam a um único plano. Bom, agora irei falar sobre os tipos de correntes de transmissão.
e as suas normas. Bom, eu irei falar sobre as correntes de rolo, correntes para escavadeira, correntes de máquina agrícola e correntes de passo longo. Bom, as correntes para escavadeiras. É dito que sob essa denominação agrupamos os grupos de correntes de transmissão que podemos definir como próprias para uso em máquinas pesadas. Esse tipo de corrente é projetado para ser usado em escavadeira, betoneiras, moinhos e sacadores, britadores e máquinas pesadas em geral. Em geral é assim. Quando as condições de trabalho apresentam necessidade de transmitir cargas elevadas em baixa velocidade com trascos, vibrações e presença de material abrasivo e desalinhamento de eixo, essa série representa soluções ideais. Agora irei falar sobre as normas das correntes para máquinas agrícolas. As correntes que agrupam nesta série foram projetadas e são construídas para substituir as correntes estampadas e de ferro maleável, utilizadas antigamente em máquinas agrícolas em veículos dos aprimoramentos tecnológicos exigidos por equipamentos atualmente exigentes no mercado mais modernamente e produtivos. Essas correntes são fabricadas com o mesmo tipo de aço e com suas partes submetidas aos mesmos tratamentos térmicos das correntes de rolo de pressão, devido às suas características de construção. Essas correntes incidem em lubrificação de campo. Além dos serviços de transmissão, essas correntes são largamente utilizadas para efetuar os serviços de transporte em colhedeiras automotrizes, semeadeiras, etc., com a aplicação de adicionamento especialmente para ela projetados. Agora irei falar sobre as correntes de passo longo. Correntes de passo longo são correntes devidas de correntes normas americanas, das quais diferem apenas pelo fato de terem o passo duplo, que eu irei falar depois. Enquanto os pinos, buchas e rolos têm a mesma dimensão das correntes normais correspondentes, encontradas em empregos pelo seu custo mais econômico em transmissão com carga e velocidade mais baixa. No caso de utilização desse tipo de corrente, recomenda-se que a rotação da engrenagem menor seja mantida entre um mínimo de 200 RPM e um máximo de 500 RPM. Também são utilizadas para transportadores leves, sejam com rolos normais ou rolos grandes, através da adaptação de adicionamento de transportes. Agora irei falar sobre as correntes de rolo. Uma norma americana de aço inoxível, apenas de não estar relacionado nessa categoria. Esse tipo de corrente é por nós fabricadas segundo a norma ANSI, utilizado-se aço inoxidável em todos os seus componentes, utilizada em tipos de correntes em condições especiais, como trabalho em elementos corrosivos ou em ambiente com variações de temperaturas elevadas. Mas também existe outra norma americana, só que sem o aço inoxidável, que esse tipo de corrente é o mais utilizado em todo o mundo, fabricada segundo a norma ANSI, e agora que é American National Standard
student. Não sei falar um pouco inglês, mas... Olá, a partir de agora eu falarei sobre um dos elementos de transmissão, que são as engrenagens. As engrenagens são elementos mecânicos compostos de rodas dentadas, que se ligam a eixos aos quais imprimem rotação e torque, transmitindo assim potência. As engrenagens não só apresentam tamanhos variados, mas também se diferenciam em formato e tipo de transmissão de movimento. Agora eu vou mostrar para vocês outros tipos de engrenagem. Engrenagem helicoidal possui dentes inclinados em relação ao eixo da engrenagem, podendo transmitir rotação entre eixos paralelos e eixos concorrentes. A vantagem dessa engrenagem são os dentes inclinados que, quando rotacionando, produzem menos atrito, assim reduzindo seu ruído e desgaste. Agora vocês vão ver o sem-fim. O sem-fim é um parafuso acoplado com uma engrenagem coroa, geralmente do tipo helicoidal. Este tipo de engrenagem é bastante usado quando a relação de transmissão de velocidade é bastante... Aqui temos uma cremalheira. Nesse sistema, a coroa tem um diâmetro infinito, tornando-se reta. Os dentes podem ser retos ou inclinados. O dimensionamento é semelhante a engrenagens cilíndricas retas. Agora eu vou mostrar para vocês outros tipos de engrenagem. Engrenagem helicoidal possui dentes inclinados em relação ao eixo da engrenagem, podendo transmitir rotação entre eixos paralelos e eixos concorrentes. A vantagem dessa engrenagem são os dentes inclinados que, quando rotacionando, produzem menos atrito. Assim... Disco de atrito. Bom, o disco de atrito é uma mecânica de transmissão por atrito, como o nome já diz, que é montada uma roda perpendicular à face de outra roda, assim transmitindo movimento pelo atrito entre essas duas rodas. Era muito popular no começo, nos primeiros carros. Hoje, com as tecnologias mais modernas, não é tão popular, por causa da sua ineficiência, sendo que a segunda roda pode deslizar muito facilmente. Quanto mais se aumenta o torque, mais ineficiente esse tipo de transmissão se torna. Sendo assim usado hoje em dia apenas em máquinas de pequeno porte e veículos também pequenos. Cabos de aço. Como é feito um cabo de aço? O cabo de aço é constituído por 2 ou mais fios enrolados, lado a lado, ligados, torcidos ou entrelaçados, formando um único conjunto. As funções do cabo de aço na mecânica é que eles são utilizados para elevação, transporte e reboque, transmitindo forças mecânicas por tração. As utilizações seriam impossível imaginar a vida moderna sem o cabo de aço. Edifícios não existiriam, pois cabos que nos levam aos andares mais altos, carros teriam que ser totalmente repensados, pois cabos aceleram, freiam, abrem e fecham janelas, movem os retrovisores e entre outros. Portanto, suas operações e indústrias ficariam impossibilitados de mover cada vez mais pesos. No transporte, os cabos de aço são utilizados em telégrafos, funicultores e elevadores. A matéria-prima do cabo de aço é que os teores de carbono variam, e cada fabricante escolhe o seu jeito de 0,3% a 0,8%, sendo que o forte está entre 0,6% a 0,8%. O teor de manganês é em torno de 0,6% e o fósforo mais o enxofre juntos não devem exceder o 0,3% para termos assim um arame maleável. O que são acoplamento? São fundamentais para o bem-estar de uma indústria. São eles que garantem o maior resultado, maior eficiência e produtividade em uma operação. Eles garantem vida úteis para redutores e motorredutores. Possíveis aplicações: em máquinas de embalagem, agitadores, elevadores de carga, transportadores, compressores, estruturas, entre outros. Os principais tipos de acoplamento: elástico ou flexível, precisão, rígido ou fixo, laminado, engrenagem, hidráulico.